Então vamos lá. Agradecemos a Deus, né, por essa oportunidade de mais um sábado a gente estar aqui reunidos, juntos nesta tarde maravilhosa. E hoje nós vamos meditar num assunto de grande importância a cada um de nós, que é o assunto do assinalamento ou o selamento. O que eu costumo sempre dizer, quando nós estudamos esse assunto, nós estamos estudando a nossa experiência. É a experiência do povo de Deus, né, o que eles irão passar, né, exatamente nessa época em que nós hoje estamos vivendo. Sobre esse assunto existe no Adventismo várias explicações, né? Alguns dizem que o número é simbólico, outros dizem que são só filhos de adventistas que vão pertencer a esse número, outros falam que o selamento só ocorre depois do decreto dominical, né? Outras pessoas dizem que só vivos pertencerão a esse número, os que morreram, né, os mortos não têm parte no número dos selados. Mas nós vamos ver o que a palavra de Deus nos fala a esse respeito. Para nós entendermos o assunto, nós vamos começar lendo alguns sinais que Jesus mencionou, né, na palavra de Deus, para nós chegarmos ao início desse estudo. É importante nós notarmos que no estudo nós vamos responder algumas perguntas importantes. A primeira pergunta que nós temos que responder no estudo é: quem sela? É obra de quem a obra do assinalamento? A segunda pergunta: qual o selo? Porque se é um selamento tem que ter o quê? Tem que ter selo, né? Qual é o selo? Né? A terceira pergunta: quando começa o assinalamento? A quarta pergunta: quantos são assinalados? Será que a Bíblia menciona o número dos assinalados? E a quinta pergunta: quando termina o assinalamento? Então essas 5 perguntas têm que ser respondidas durante o estudo, né? Aí nós vamos entender e ver se esse número que nós vamos estudar é um número literal, é um número simbólico, né? Quem fazem parte, se os mortos fazem parte ou não, né, dessa mensagem. Tá? E para nós entendermos, nós vamos ler no livro de Mateus o que o Senhor Jesus mencionou a respeito de alguns sinais que ocorreria antes da volta dele. Aqui em Mateus 24, 29 a 31 diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Veja o que Jesus menciona aqui em Mateus 24, né? Ele fala logo depois da aflição daqueles dias. Que aflição Jesus está se referindo? É exatamente o tempo da perseguição papal, ou seja, os 1260 anos, né, em que o Papa teve a supremacia, perseguiu o povo de Deus. Veja que Jesus, ali ele menciona que logo depois da aflição, qual seria o primeiro sinal? O sol se converterá em trevas, né, e a lua em sangue. Depois do sol e a lua, ele menciona a queda das estrelas, né? E em seguida a potência do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então veja que Jesus menciona os sinais e menciona em seguida o quê? A sua volta. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 20, já conhecendo, né, a mensagem que Jesus tinha dito a ele, ele diz o quê? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então o apóstolo Pedro também, inspirado pelo Espírito Santo ali em Atos, menciona os sinais, né, que ocorreria. O que João veio, depois foi aberto os sinais. Olha o que diz o texto. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte.
E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Veja, na abertura do sexto selo, João vê os sinais. Nós temos aqui o escurecimento do sol, né? Ele fala que o sol tornou-se negro, a lua tornou-se como sangue. Depois no versículo 13 ele fala o quê? E as estrelas caíram do céu. Né? E a primeira parte do verso 12, antes do escurecimento do sol, ele fala, e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Será que já aconteceu esses sinais que João viu aqui na abertura do sexto selo? É interessante nós analisarmos, né, que esses sinais foram testemunhados, né, a própria profeta, a irmã White escreveu sobre isso, né, mostrando exatamente o tempo em que ocorreram esses sinais. Ela diz no Grande Conflito, na página 304, que esses sinais foram testemunhados antes do início do século XIX. Né? Então, esses sinais que Jesus mencionou e que João também viu aqui no Apocalipse, ela comenta sobre isso. Quando ocorreu o tremor de terra, que é o primeiro dos acontecimentos que João viu quando foi aberto o sexto selo. Né? Um Grande Conflito, na mesma página 304, fala que foi em 1755. Né? Foi o grande tremor conhecido na história como o terremoto de Lisboa. Né? Ali aproximadamente 90 mil pessoas morreram naquele dia. Né? Então esse foi o primeiro sinal que João mencionou. Depois, 25 anos mais tarde, ou seja, em 1780, ocorreu mais um cumprimento do sinal que João tinha visto, que é o escurecimento do Sol e da Lua, no dia 19 de maio de 1780. Foram os sinais que Jesus tinha mencionado que ocorreria antes da volta dele. Tá? Depois nós temos um outro sinal. Qual que foi o outro sinal? A queda das estrelas. Isso ocorreu no ano de 1833. Grave bem esta data, este ano, 1833. Ocorreu a queda das estrelas. Dia 13 de novembro. Né? Exatamente. Tá? Isso na abertura do sexto selo. A queda das estrelas se deu exatamente em 1833. O que Jesus disse lá em Mateus que ocorreria depois dos sinais? A sua volta. Né? A sua volta. É interessante notar que o sexto selo ele está no capítulo 6 de Apocalipse. Aonde está o sétimo selo? No capítulo 8, né? No versículo 1. O que nos diz lá? Havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Tá? Então, quando que vai haver silêncio no céu? É exatamente na volta de Cristo. Então, o sétimo selo ele se cumpre com a volta de Cristo. Né? Então, entre o capítulo 6 e o capítulo 8, nós temos o capítulo 7. Lembra que Jesus mencionou que depois dos sinais seria a volta dele? Né? E o sétimo selo é a volta de Cristo. Eu pergunto, os sinais já não aconteceram? Nós temos o terremoto em 1755, né? Nós temos o escurecimento do Sol em 1780 e temos a queda das estrelas em 1833. Por que Jesus não veio ainda? Isso é interessante nós analisarmos. Apocalipse 8 fala que que o céu vai ficar em silêncio. Por que o céu vai ficar em silêncio? E Mateus fala que porque Jesus vai vir com todos os santos anjos. Então é por isso que o céu vai ficar em silêncio. E aí já se cumpriram todos os sinais e Jesus ainda não veio, né? Então agora a gente vai ver por que Jesus ainda não veio. Apocalipse capítulo 7, versículo 1 até o versículo 4. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus.
ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Esse é o motivo de Jesus não ter vindo ainda, né? Porque os sinais se cumpriram e Jesus não voltou. Veja que no capítulo 7 nós temos uma obra do quê? De assinalamento. Né? João aqui, depois dessas coisas, depois do quê? Da volta de Cristo? Não, depois dos sinais. Né? Depois dos sinais, ele viu que sobre os 4 cantos da terra, ele viu um anjo, né, viu anjos retendo os 4 ventos. E ele observa o que no versículo 2? Ele vê um outro anjo subiu da banda do sol nascente que tinha o selo do Deus vivo. Ele veio até onde estavam os 4 anjos, né, e ordenou, olha, não solte ainda os ventos. Quer dizer, não destrua a terra ainda, porque tem uma obra a ser feita, uma obra de assinalamento. Entendeu, irmãos? É esse o motivo de Jesus não ter vindo ainda, logo em seguida, depois do cumprimento dos sinais, porque tinha uma obra a ser feita, uma obra do quê? De assinalamento. Então, entre o capítulo 6 e o capítulo 8, nós temos o capítulo 7, é exatamente a obra desse anjo, né, que retarda a volta de Cristo. Explicando sobre isso, a serva do Senhor, no Vida e Ensino, página 102, ela vai comentar sobre os versos que nós lemos do capítulo 7 de Apocalipse, verso 1 até o versículo 4. Vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra, e estavam em vias de cumpri-la. Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes, levantou as mãos e com voz de profunda compaixão exclamou: Meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Vi, então, que de Deus que estava sentado sobre o grande trono branco saiu uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor de Jesus. Vi a seguir um anjo com a missão da parte de Jesus, voando celeremente aos 4 anjos que tinham a obra a fazer na terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão, e clamando com grande voz: Segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Viu? É o mesmo texto que nós lemos lá em Apocalipse, né, quando João observa 4 anjos, né, segurando ali os ventos, né, tinha a obra para ser feita, que era a destruição, quer dizer, soltando os ventos, e ocorreu o que no mundo? A destruição. E ela, tendo essa visão desse mesmo acontecimento, ela disse que Jesus olhou compassivamente para quem? Para os remanescentes, que eles não tinham sido selados. Então diz aqui o texto que ele olha para o Pai, levanta as mãos, né, e com grande voz ele diz o quê? Meu sangue, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Quer dizer, Jesus intercede ainda por cada um de nós, né? Então ela viu que da parte de Deus, agora Jesus envia um anjo, que é o do versículo 2 do Apocalipse capítulo 7, que ordena aos 4 para que segure os ventos, até que o servo de Deus seja selados na fronte. Perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu via e o que iria fazer os 4 anjos. Ele me disse que era Deus quem restringia os poderes e incumbira os seus anjos de tudo quanto se relaciona com a terra. Que os 4 anjos tinham o poder da parte de Deus para reter os 4 ventos e estavam já prestes a soltá-los. Mas, enquanto se lhes afrouxavam as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que ainda não estavam selados, e erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado seu sangue por eles. Então, outro anjo recebeu a ordem para voar velozmente aos outros 4 e mandar-lhe reter os ventos, até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. Então, é exatamente a explicação do capítulo 7, versículo 1 até o versículo 4. É a misericórdia de Deus, né? Jesus olhou para esse mundo, viu que tinha gente ainda para ser selado, então aqui ele enviou o anjo, né, do versículo 2, capítulo 7, para que ordenasse aos 4 que segurasse os ventos. No Testemunho para Ministro, página 444, a serva do Senhor diz assim: João vê os elementos da natureza, terremoto, tempestades e lutas políticas, representados como sendo retido por 4 anjos. Esses ventos estão sendo controlados até que Deus dê a ordem para serem soltos.
Nisto está a segurança da Igreja de Deus. Os anjos de Deus obedecem às suas ordens, controlando os ventos da terra, para que não soprem sobre a terra, nem no mar, nem nas árvores, até que os servos de Deus sejam selados na fronte. O poderoso anjo é visto subindo do oriente, ou nascente do sol. O mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo, que pode gravar nas frontes o sinal ou inscrição, dizendo a quem será concedida a imortalidade, a vida eterna. É a voz desse mais elevado dos anjos que tem autoridade para ordenar aos 4 ventos que segurem os 4 ventos até que se realize esta obra e até que ele ordene que o sopre. Veja, esse anjo do versículo 2 do capítulo 7 do Apocalipse, a palavra do Senhor diz que ele é o mais poderoso dos anjos e o mais elevado dos anjos. Então Jesus incumbiu para fazer essa obra, né? O mais poderoso dos anjos. Vamos responder uma pergunta que nós mencionamos. O que é o selo? É como eu disse, se é selamento, tem que ter o quê? O selo. Olha o que fala em Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o que é o selo que o anjo está selando? O selo é a guarda do sábado, né? É a guarda do sábado. Tanto no versículo 12 como no versículo 20, do capítulo 20 de Ezequiel, mostra que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Sinal e selo é a mesma coisa. Tá? Então, o que é o selo? O selo é a guarda do sábado. O 4º mandamento da lei de Deus. Agora nós vamos ver, respondendo uma outra pergunta, quando começa o assinalamento. E quem sela? Olha o que diz no Primeiros Escritos, página 254. Encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo, e passando ele para o lugar santíssimo, e ficando em pé diante da arca, a qual contém a lei de Deus, enviou um outro poderoso anjo com uma terceira mensagem ao mundo. Um pergaminho foi posto na mão do anjo, e descendo ele à terra com poder e majestade, proclamou uma dura advertência, com a mais terrível ameaça já feita ao homem. Esta mensagem estava destinada a pôr os filhos de Deus de sobreaviso, mostrando-lhes a hora de tentação e angústia que diante deles estava. Disse o anjo: serão trazidos em cerrado combate com a besta e a sua imagem. Sua única esperança de vida eterna consiste em permanecer firmes. Posto que sua vida esteja em jogo, deverão reter com firmeza a verdade. O terceiro anjo encerra sua mensagem assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quando que Jesus passou do santo para o santíssimo? Aqui o texto diz, quando ele encerrou o seu ministério no lugar santo, ele passou para o lugar santíssimo. Lendo a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, que é aquela profecia dos 2.300 anos, nós entendemos que ele passou do santo para o santíssimo exatamente em 1844. Então ali ele enviou o terceiro anjo, né, com uma mensagem especial, ao mundo. Então ele enviou o terceiro anjo quando ele passou do santo para o santíssimo em 1844. Mas é o terceiro anjo que sela? Será que é o terceiro anjo, que é o anjo lá do capítulo 7, versículo 2 do Apocalipse? No Primeiros Escritos, página 88 e 89. Disse o anjo: o terceiro anjo está unindo-os, ou selando-os, em grupos para o celeiro celestial. Então nós já respondemos aqui praticamente 3 perguntas, né? O que é o selo? É o sábado. Quando começa o assinalamento? Exatamente quando Jesus passou do santo para o santíssimo, ou seja, em 1844. E quem sela? É obra do terceiro anjo. Aquele anjo do capítulo 7, verso 2 do Apocalipse, que chega aos 4 anjos e ordena que segura um pouco mais os ventos, é o terceiro anjo. É como nós vimos no texto anterior. Né? É o mais poderoso dos anjos e o mais elevado dos anjos. Né? Jesus incumbiu ele de fazer essa obra, a obra de assinalamento. Comprovando isso, ainda nós vamos ler Primeiros Escritos, página 118. Vi então o terceiro anjo,
Disse meu anjo acompanhante: terrível é sua obra, tremenda é a sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar, ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente e atenção toda. Então, o terceiro anjo, aqui vem falando, né? Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar. É obra dele, né? Obra do terceiro anjo. É um assunto que nós nos preocuparmos, irmãos. O finalzinho do texto fala, essas coisas devem absorver toda a mente e a atenção toda. É um assunto que nós estudar com muito carinho, né? Buscar conhecimento de Deus, um conhecimento profundo sobre isso, né? Porque nós já sabemos, entendemos pela palavra de Deus, pela pena inspirada, que essa obra já começou, né? Desde 1844 que o anjo está selando. Jesus incumbiu o anjo de realizar essa obra. E o texto fala, terrível a sua obra, tremenda a sua missão. No Testemunho para Ministro, página 445. Esse selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. João também fora testemunha dessa tão assustadora revelação. Veja que esse selamento do capítulo 7 do Apocalipse é o mesmo que nós estamos lá vendo quando nós lemos lá em Ezequiel capítulo 9. O que nós lemos lá em Ezequiel capítulo 9? Capítulo 9, verso 1 a 6, depois o 11. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, e cada um com as suas armas destruidoras na mão. Entre eles, um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou sobre o querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa. E clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminados. Mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: fiz como me mandaste. Então aqui em Ezequiel 9 nós temos uma obra do quê? De assinalamento, né? Aqui Ezequiel na visão, ele vê 6 homens entrando na cidade e entre eles ele viu um homem com tinteiro de escrivão à sua cinta. Qual foi a ordem de Deus para esse homem? Vai e marca com o sinal. Mas é para marcar todo mundo da cidade? Não. É para marcar com o sinal da testa daqueles que suspiravam e gemiam por causa dos pecados, né? Ou das abominações que se cometiam no meio da cidade. O que representa essa cidade? Representa a igreja. Então o anjo só ia marcar com o sinal aqueles que não se conformavam com o pecado, né? Não é aqueles que passavam a mão na cabeça, né? Mas sim aqueles que não se conformavam com os pecados. Esses receberiam o sinal. E qual foi a ordem de Deus? Aos outros, matai todos, né? Jovens, meninos, velhos, todos eles eram para ser mortos. Mas só não era para ser mortos os que tivessem o sinal. E começai pelo meu santuário, né? Foi a ordem de Deus a esse homem. Preste atenção no verso 11. Ele volta com a resposta para Deus e fala o quê? Fiz como me mandaste. Entendeu? Guarde bem esse verso. Fiz como me mandaste. Então, o capítulo 7 de Apocalipse, que é uma obra de assinalamento, do versículo 1 até o versículo 4, é a mesma obra de Ezequiel, capítulo 9, né? Que nós acabamos de mencionar. Agora vamos ler Apocalipse capítulo 14, verso 9 a 13.
que é exatamente a mensagem do terceiro anjo. É o anjo que Jesus incumbiu para selar. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Veja, essa é a missão, ou a mensagem do terceiro anjo que nós encontramos no capítulo 14 de Apocalipse, do versículo 9 em diante. Qual que é a advertência que o terceiro anjo nos dá? Olha, não receba o sinal da besta. Nós sabemos que o sinal de Deus é o quê? A guarda do sábado. E o sinal da besta? É exatamente um dia oposto. Exatamente o dia que foi mudado, que foi tirado da lei de Deus o sábado e colocado o domingo. Então, domingo é o sinal da besta. Então, o anjo fala, não receba o sinal da besta. Porque se receber, vai participar do quê? Da ira de Deus. O que é a ira de Deus? As 7 pragas. A ira de Deus, exatamente as 7 pragas. Veja como que o anjo termina a sua mensagem. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E aqui no versículo 13 tem uma bem-aventurança. Olha o que diz. Eu ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras oscilem. A palavra de Deus, ela tem várias bem-aventuranças. E essas é uma delas. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Desde agora quando? Desde 1844, ou seja, desde que o terceiro anjo começou a sua obra. A obra de assinalamento. Então, os que conhecem a mensagem do terceiro anjo, aqui no verso 13 fala que são bem-aventurados, mesmo que eles morrem. Por que são bem-aventurados? Porque são selados. Eles recebem o selo de Deus. Por isso que são bem-aventurados. Em Daniel capítulo 12, versículo 2, nós temos uma ressurreição muito importante. Nós vamos citar ela, depois nós vamos voltar explicando esse verso. Olha o que diz. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Viu? Apocalipse capítulo 14, verso 13, nós temos uma bem-aventurança. Aqui em Daniel, ele mencionando duas classes de pessoas que vão ressuscitar. Preste atenção que não são todos os santos e não são todos os ímpios. Porque nós, lendo a palavra de Deus, nós entendemos que quando será a ressurreição de todos os santos? Na volta de Cristo. E de todos os ímpios? Depois do milênio. Nessa de Daniel capítulo 12, verso 2, é uma ressurreição especial. Por que especial? Porque vai ressuscitar uma classe de santos e uma classe de ímpios. Veja que Daniel fala, e muitos. Então não são todos os santos, não são todos os ímpios. Mas é uma classe de santos e uma classe de ímpios. Uns vai ressuscitar para a vida eterna, que são os santos, e outros vão ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno. Mas grave bem isso na mente de cada um. Não é todos os santos, não é todos os ímpios. É muitos, é uma classe de pessoas. No livro Mensagem Escolhida, página 263, no volume 2, a serva do Senhor conforta um esposo e filhos, que a esposa deles tinha falecido. Veja com que palavras ela conforta eles, irmãos. Essa carta foi escrita em 1850, 6 anos depois de 1844. Por que será que Deus permitiu, ou Deus deu essa visão à sua serva em 1850? Para nós provarmos que o selamento ou o assinalamento estava em andamento. Veja com que palavras ela conforta essa família. Prezado irmão, quase não sei o que lhe dizer. A notícia do falecimento de sua esposa foi para mim avassalante. Quase não pude acreditar, e ainda agora dificilmente acredito.
Deus, na noite do sábado passado, deu-me uma visão que escreverei. Vi que ela estava selada e a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra e estaria com os 144.000. Vi que não precisamos chorar sobre ela. Ela repousaria durante o tempo de angústia. E tudo o que pudéssemos lamentar seria nossa perda de ficar privados de sua companhia. Vi que seu falecimento redundaria em bem. Viu? Que conforto maravilhoso, né? Confortar o pai, os filhos, com essas palavras. Vi que ela estava selada. Essa irmã morreu como? Selada. Né? Ela tinha recebido o selo do terceiro anjo, o selo de Deus. E o terceiro anjo foi o anjo que Jesus incumbiu de fazer essa obra aqui na terra. Tá, em 1850, essa irmã morre selada. Preste atenção nessas palavras que ela diz. Vi que ela estava selada e ia ressurgir quando? Na voz do Filho de Deus? Não, na voz de Deus. Porque quando Jesus voltar, vai ser na voz do Filho de Deus que os santos vão ressuscitar. E nessa ocasião, e essa irmã, aqui o Senhor diz que ela vai ressuscitar na voz de Deus. Entendeu? E estaria com quem? E estaria com 144.000. Né? Então veja aqui, um detalhe muito importante nós considerarmos. Será que essa irmã vai ser uma a mais dos selados? Na mente de muitas pessoas, para muitas pessoas, dizem que sim. Mas nós vamos ver texto depois mostrando quantos vivos, quantos santos vivos, depois da ressurreição especial de Daniel 2, vai ter sobre a terra. Quantos justos vivos vai ter sobre a terra. Primeiros Escritos, página 43. Satanás está agora usando cada artifício nesse tempo de selamento, a fim de desviar a mente do povo da verdade presente e levá-los a vacilar. Olha o que Satanás está querendo fazer, irmãos. Exatamente nesse tempo de selamento. Mostrando que nós estamos nesse tempo, né? Tempo de selamento. Ele está usando agora cada artifício, né? A fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. No Vida e Ensino, página 128, no início da publicação adventista, veja o que a Serva do Senhor menciona sobre esse assunto. Numa reunião efetuada em Dorchester, Massachusetts, em novembro de 1848, foi-me concedida uma visão da proclamação da mensagem do assinalamento e do dever que incumbia aos irmãos de publicarem a luz que resplandecia em nosso caminho. Depois da visão, eu disse ao meu esposo: tenho uma mensagem para ti. Deves começar a publicar um pequeno jornal e mandá-lo ao povo. Seja pequeno a princípio, mas lendo-o o povo, mandar-te-ão meios com que imprimi-lo, e alcançará bom êxito desde o princípio. Desde esse pequeno começo foi-me mostrado assemelhar-se a torrentes de luz que circundavam o mundo. Viu? Então veja que já em 1848, na visão que Deus concedeu a ela, ela viu o interesse da proclamação da mensagem do assinamento e de publicar um jornal, né, sobre essa mensagem. Tá? Então veja como que é importante essa mensagem. Provando já em 1848 também que o assinamento estava em andamento. No Meditação Matinal de 1977, página 210, olha o que a Serva do Senhor fala sobre a questão do assinalamento, ou selamento. Antes de a obra encerrar-se e terminar o selamento do povo de Deus, receberemos o derramamento do Espírito de Deus. Viu? Quando começou o assinalamento? Desde 1844. E esse texto aqui ela mostra que antes de se encerrar a obra ou terminar o selamento, o povo de Deus vai receber o quê? O Espírito Santo. E lendo as profecias, Daniel e Apocalipse, né, nós vemos que nós vamos receber o Espírito Santo em que época? Depois do decreto dominical. Ali vai ser recebido em grande medida. Então veja que o assinalamento ele vai para frente do decreto dominical. Né? Então o povo de Deus recebe a chuva serôdia, que é o derramamento do Espírito Santo. Depois da lei dominical, o selamento continua. Ele continua ainda. Tá? Ele não termina no decreto dominical, ele continua um pouco mais.
Agora no Primeiros Escritos, página 279, a serva do Senhor, Deus mostrou para ela o tempo em que essa mensagem, ou a mensagem do terceiro anjo, estava para ser concluída. Veja em que época foi. Foi-me indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava para ser concluída. O poder de Deus havia repousado sobre o seu povo. Tinha cumprido a sua obra, e encontravam-se preparados para a hora de prova à sua frente. Tinha recebido a chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor, e se reanimara ouvindo do testemunho. E a última grande advertência tinha soado por toda a parte, que havia instigado e enraivecido os habitantes da terra, que não quiseram receber a mensagem. Vi anjos indo rapidamente de um lado para o outro, no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita e que os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus que estava ministrando diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. E todo o exército de anjos tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Veja por esse texto que Deus mostrou para ela o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava para ser concluída. O que já tinha ocorrido? A chuva serôdia. Porque ela fala o quê? O poder de Deus havia repousado sobre o seu povo e tinha cumprido a obra, né? Que era a pregação do Evangelho a todo mundo. Né? E o que mais? A última grande advertência tinha soado por toda parte. Aí ela viu anjos indo rapidamente de um lado para o outro e viu o quê? Um anjo com tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e informou a Jesus que sua obra estava feita. Lembra aquele anjo lá de Ezequiel, capítulo 9? No versículo 11 lá? Falou, a obra que me incumbisse está feita. É exatamente o terceiro anjo. Né? Quando ele terminar de selar o último, né? Ele volta da terra e diz para Jesus, a obra que me incumbisse está feita. Presta atenção no texto. Os santos estão numerados e selados. Tem um número ou não? Presta bem atenção nesse texto. Os santos estão numerados e selados. Aí Jesus então para de interceder. Não é mais o nosso intercessor. Ele lança o incensário e faz essa declaração de Apocalipse, né? Capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Não tem mais intercessor. Então veja que essa obra do assinalamento, ela começa em 1844 e vai até depois do decreto dominical. O povo de Deus recebe a chuva serôdia, que é o Espírito Santo em grande medida, para concluir a obra. Aí então o selamento termina. Quando o anjo selar o último, né, Jesus então não mais será o nosso intercessor. Interessante notar também que esse anjo aqui, que a gente fala que o terceiro anjo, que é o terceiro anjo, que ele tinha um tinteiro de escrivão ao lado. É a mesma característica do anjo de Ezequiel. Ele também tinha um tinteiro de escrivão ao lado, né, do anjo lá de Ezequiel. Isso prova para nós que aquele anjo de Ezequiel é o mesmo terceiro anjo. Né? Grande Conflito, página 613. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra. Recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, e acha-se preparados para a hora decisiva que diante deles está. No céu, anjos apressam-se de um lado para o outro. Um anjo que volta da terra anuncia que sua obra está feita, e o mundo foi submetido à prova, e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Cessa então de interceder no santuário celestial. Levanta as mãos
e com grande voz diz: está feito. E toda a hoste angélica depõe suas coroas, ao fazer ele a solene aviso. Quem é justo, faça injustiça ainda. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Todos os casos foram decididos, para a vida ou para a morte. Cristo fez a expiação por seu povo e apagou os seus pecados. O número dos seus súditos completou-se. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu estão prestes a ser entregues aos herdeiros da salvação. E Jesus deve reinar como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Então, para nós, qual vai ser o sinal de que a porta da graça se fechou? Trevas. Né? Quando Cristo deixa o santuário, que ele para de interceder, diz que vai aqui o texto fala que as trevas cobrem os habitantes da terra. Para nós é sinal de que o selamento está concluído. Não adianta mais pregar para ninguém. Né? Jesus já não mais será o nosso intercessor. Ele deixa de ser o nosso intercessor. Aqui é o fechamento da porta da graça geral. Isso, aqui já é geral. Depois do decreto dominical, né, ainda vai ter esperança para o mundo, né? Nós vamos pregar a mensagem. Os que vão se converter vão ser selados. Quer dizer, completou o número, o anjo volta da terra e fala para Jesus que sua obra está feita. Aí então Jesus para de interceder. Aí ocorrem essas trevas. Então essas trevas para nós é o sinal, né, de que não há mais oportunidade. Tá? E depois que Jesus para de interceder, o que começa a cair sobre essa terra? As 7 pragas. Né? Do capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 12 de Apocalipse. Então ali nós temos agora as 7 pragas, que é exatamente a ira de Deus. Lembra da mensagem do anjo, do terceiro anjo, a advertência que ele dá para nós? Olha, não receba o sinal da besta. Porque aqueles que recebem vão participar do quê? Da ira de Deus, que é exatamente as pragas. Então as pragas vão atingir aqueles que têm o sinal da besta. Qual é a primeira praga que nós encontramos aqui em Apocalipse, capítulo 16, né? No versículo 2? A primeira praga é exatamente a chaga má e maligna. A segunda praga, o mar torna-se em sangue. A terceira praga, os rios e fontes de águas. Né? E depois nós temos a quarta praga. Qual que é a quarta praga? Vai ser sobre o sol. Né? O sol vai aquecer. Tá? A quinta praga que nós temos é aonde? Trevas no trono da besta. Né? A sexta praga é o Armagedon, ou o preparo para a batalha. E a sétima praga, né, é a chuva de pedra, ou um grande terremoto também que ocorrerá na sétima praga. Essas são as pragas que nós encontramos em Apocalipse. Vamos focalizar bem agora a sétima praga. O que ocorre na sétima praga? Apocalipse 16, versos 17 e 18. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. Viu? Veja que quando Jesus também lança o incensário, ele fala: está feito. E aqui na sétima praga, Deus também fala: está feito. Entendeu? Aí ocorre o quê? Um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. Tá, isso no início da sétima praga. No Grande Conflito, página 636. Olha o que a Serva do Senhor menciona. Porque nós sabemos que, lendo a pena inspirada, ou a palavra de Deus, será colocado um decreto de morte. Para quem? Para os guardadores do sábado, né? Aqueles que guardam os mandamentos da lei de Deus. Os ímpios vão culpar, né, o povo de Deus. É por causa desses poucos guardadores do sábado nós estamos sofrendo, né, os castigos de Deus. E vão querer fazer o que com o povo de Deus? Matá-los. Né? E vão marcar o dia e a hora para
esse grande, ou esse acontecimento, matar todos os santos. Por volta da terceira ou quarta praga que eles vão fazer esse decreto, né, para matar o povo de Deus. O que ocorre quando chega o dia e a hora, né, para eles executarem o decreto deles? Olha o que diz. Grande conflito 636. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. Tudo na natureza parece desviado de seu curso. As correntes de águas deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas nas outras. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro, de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo, está feito. Veja que para o mundo, né, a virada do dia ocorre que hora? À meia-noite. Então quando chegar o dia e a hora deles querer matar os santos, né, o que ocorre? Deus também manifesta o seu poder. Aqui diz o texto, é à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. Tá? Então, na mesma hora que eles vão querer matar os santos, Deus intervém. Porque é interessante notar, irmãos, depois que Jesus sair do santuário, né, que fechar a porta da graça geral, não morre mais nenhum santo. Por quê? Porque não tem necessidade nenhuma de Deus permitir que os santos morrem, né? Porque do decreto dominical para frente, até fechar a porta da graça, ainda pode morrer alguns santos, como testemunha para converter outros. Mas depois que fecha a porta da graça geral, não tem necessidade de morrer nenhum dos santos do povo de Deus. Então Deus não vai permitir que nenhum dos santos morra. E quando chegar o dia deles executar o decreto que eles vão marcar, né, Deus vai intervir. Então à meia-noite, quando vira o dia para eles, né, Deus também vai manifestar o seu poder. O que vai aparecer à meia-noite? O sol. Né? Para os ímpios é uma cena de terror e espanto. Mas para nós, para o povo de Deus, é o quê? É o livramento de Deus. É sinais do livramento de Deus. Olha o que fala continuando o texto. Essa voz abala o céu e a terra. Há um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. O firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus dir-se-ia atravessar a atmosfera. As montanhas agitam-se como uma cana ao vento, e rochas irregulares são espalhadas por todos os lados. Há um estrondo como de uma tempestade a sobrevir. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o cimbilar do furacão, semelhante à voz de demônios na missão de destruir. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a revolver-se. Desaparecem ilhas habitadas. Os portos marítimos que, pela iniquidade, se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. A grande lembrança veio a Babilônia perante Deus, para dar-lhe o cálice do vinho da sua indignação. Grandes pedras de Saraiva, cada uma do peso de 1 talento, estão a fazer sua obra de destruição. Os mais suntuosos palácios da terra são derribados. Os suntuosos palácios em que grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com a glorificação própria, desmoronam-se diante de seus olhos. As paredes das prisões fendem-se, e o povo de Deus, que estivera retido em cativeiro, por causa de sua fé, é libertado. Veja que essa voz, na voz de Deus, quando ele fala está feito, e que ocorre o grande tremor de terra, fala que abala os céus e a terra. E aqui nessa ocasião, o que ocorre com os santos que estão presos? Diz que as paredes das prisões fendem-se, né, elas se abrem, né, e os santos que estão presos ali, que estão retidos, é libertado. Né? Então veja o livramento que Deus vai operar com
o seu povo. Veja, continuando o texto, o que ela diz. Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. É o mesmo verso que nós lemos lá em Daniel. Lembra do verso? Daniel viu que vai haver uma ressurreição, que é a ressurreição especial. Não é a primeira ressurreição que a Bíblia menciona, que ocorre na vinda de Jesus, e também não é a segunda ressurreição que ocorre depois do milênio. Essa ressurreição aqui é uma ressurreição especial. Então, justamente na sétima praga, na voz de Deus, quando Deus vai livrar o seu povo, é que ocorre essa ressurreição. E ele fala, abre-se sepulturas. Né? O Senhor repete o mesmo texto de Daniel. Né? Então vai recitar uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quem são esses uns para a vida eterna? Olha o que diz o texto. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz, estabelecido por Deus com os que haviam guardado a sua lei. Então quem são esses uns para a vida eterna? Todos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Lembra daquela irmã selada que nós lemos o texto? Né? O que o Senhor diz? Vi que ela estava selada e que a voz de Deus ressurgiria. Então essa irmã que morreu selada, ela vai ressurgir, ela vai ressuscitar nessa ressurreição especial de Daniel 12, versículo 2. Né? Então ela vai ressuscitar nessa ocasião. Tá? Por quê? Porque ela foi selada, lá diz o texto, né? E aquela carta foi escrita em 1850. Quando começou o selamento? 1844. Então é nessa ressurreição que essa irmã vai ressuscitar. E quem são outros para a vergonha e desprezo eterno? Os mesmos que o transpassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo. Ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então, nessa ressurreição especial, esses uns para a vergonha e desprezo eterno, outros para a vergonha e desprezo eterno, são os piores inimigos de Cristo e sua verdade e seu povo. Né? Esses são os piores inimigos. O que Jesus disse para Caifás numa certa ocasião? Tu mesmo verás o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E onde está Caifás? Na sepultura. Então, para ver Jesus voltar, ele vai ter que ressuscitar antes. É exatamente nessa ocasião que Caifás ressuscita. E os piores inimigos, né, do povo de Deus também vão ressuscitar nessa ocasião para ver a volta de Cristo. Tá? Então veja, na sétima praga, na voz de Deus, preste atenção nesse detalhe, na voz de Deus, não é na voz do Filho de Deus, é que ocorre essa ressurreição, que ocorre também o livramento do povo de Deus. Quem ressuscita? Aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Desde quando? Desde quando ele começou a sua obra, ou seja, desde 1844. Então é nessa ocasião que eles vão ressuscitar. Então todos que conheceram a mensagem do terceiro anjo, eles não terão parte na primeira ressurreição, que é na volta de Cristo. Mas eles vão ter parte nessa ressurreição de Daniel 12, 2, que é uma ressurreição especial. Ou seja, um acontecimento especial que vai ter antes da volta de Cristo. Grande Conflito, página 640. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus, e estabelecendo concerto eterno com seu povo. Semelhante a estrondo do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir, com o olhar fixo no alto. Tem o semblante iluminado com a glória brilhante, como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles. E quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Veja, depois que ocorre essa ressurreição, né, daqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, agora Deus faz o que com o seu povo? Anuncia o dia e a hora da vinda de Cristo. Né? Deus vai anunciar o dia e a hora da vinda de Cristo e estabelecendo o concerto eterno com o seu povo. Tá? Os ímpios não vão entender. Para eles vai ser como se estivesse acontecendo um trovão. Né? Mas o povo de Deus vai entender exatamente o que Deus está querendo dizer.
No primeiro escrito, página 15. Preste bem atenção nesse texto agora. Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Ela repete aquele texto do grande conflito, né? Deus agora anunciando o dia e a hora da vinda de Jesus. Continuando o texto agora, ela fala quantos santos vivos vai entender, né, o dia e a hora da vinda de Jesus, ou quantos santos vivos terão nessa ocasião, esperando o dia e a hora da volta de Cristo. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgavam fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo, e nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sinai. Viu? Então é bem claro o texto, né, irmão? Quantos santos vivos vai ter na volta de Cristo? Aquela irmã selada, nessa ocasião, que ela morreu em 1850, nessa ocasião ela já vai estar viva, aguardando a volta de Cristo. Então não menciona uma pessoa a mais, ou duas, ou três, né? Menciona exatamente o número exato de santos vivos na volta de Cristo. Quando Deus anunciar o dia e a hora da vinda de Jesus, né? Vivos, santos, só vai ter 144.000. Mostra para Pessoas nós, fiéis a Deus. mostra para nós, quando lemos Apocalipse capítulo 7, versículo 4, e esse texto, o número ele é literal. Não é um número simbólico, como dizem muitos, né? Mas é um número literal mesmo, né, que o anjo está selando. Aquele texto anterior que nós lemos também, lá fala que o anjo voltou para o céu e falou para Jesus, né, que os santos estavam numerados e selados. Agora o povo de Deus já sabe o dia, já sabe a hora da volta de Cristo, né? Chegou o dia, chegou a hora, eles vão olhar para onde? Para o Oriente, ou nascente do Sol, né? Que é de lá que nós sabemos que vai aparecer aquela pequena nuvenzinha, né? Um grande conflito, página 640. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador, e que a distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, fitam-na, enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até tornar-se em grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor, e encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor. Chegou o dia, chegou a hora, nós vamos olhar para o Oriente, ou nascente do Sol, nós vamos ver a nuvenzinha bem pequenininha, mas nós vamos saber que é o quê? O sinal do Filho do Homem, né? E essa nuvem de pequena, ela vai tornar-se uma grande nuvem branca. Quando nós vamos ver ela no começo, né? Aqui ela vem falando uma nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. Nós vamos ver ela bem pequenininha, uma nuvem escura, né? Bem pequenininha. Mas ela vai se aproximando, né? Até se tornar-se o quê? Uma grande nuvem branca, né? É a volta de Cristo. É a volta de Cristo. Interessante notar aqui que fala que o povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Por que o povo de Deus sabe que é o sinal do Filho do Homem? Porque hoje nós estamos estudando e já sabe que Deus vai anunciar o dia e a hora, né, da vinda de Jesus. Grande conflito 641. Aproximando-se ainda mais a nuvem viva, todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Nenhuma coroa de espinho agora desfigura a sagrada cabeça, mas um diadema de glória repousa sobre a santa fronte. O semblante divino irradia o fulgor deslumbrante do sol meridiano. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A sua presença se tem tornado macilento todos os rostos. Sobre os que rejeitaram a misericórdia de Deus cai o terror do desespero eterno. E o daqueles a quem Deus havia rejeitado se tornaram negros. Derrete-se o coração e tremem os joelhos.
e os rostos de todos eles empalideceram. Os justos clamam a tremer. Quem poderá subsistir? Silencia o cântico dos anjos, e há um tempo de terrível silêncio. Ouve então a voz de Jesus dizendo: a minha graça te basta. Ilumina-se a face dos justos, e a alegria enche todos os corações. E os anjos entoam uma melodia mais forte, e de novo cantam ao aproximar-se ainda mais da terra. Veja que esse texto aqui é muito bonito, né? Nós vemos que quando Jesus voltar para o povo de Deus, vai ter um tempo terrível de angústia. Porque quando nós vemos Jesus voltar, qual vai ser o nosso pensamento? Né? Quem poderá subsistir? Né? Ali diz que a Pena Inspirada, no outro texto, ela fala que os anjos vão cessar de tocar por uns momentos, né? E vai brotar isso de nós. Né? Quem poderá subsistir nesse tempo de silêncio? Né? Aí então diz que Jesus vai fazer o quê? Ele vai dizer, a minha graça te basta. Daqui para frente, irmãos, é só alegria. Como diz o irmão Marcos, né? Daqui para frente é só alegria. Né? Quando Jesus fala, a minha graça te basta, termina toda a nossa angústia, todo o sofrimento, né? Tudo, né? O que nós passamos até lá, terminará tudo. Agora é só alegria e felicidade. Grande conflito 644. Agora preste atenção o que ocorre, né? Ainda nessa ocasião, quando Jesus voltar nas nuvens do céu. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: despertai, 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 vós que dormis no pó, e surgi. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. E a terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande de toda a nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte vêm eles, revestidos de glória imortal, clamando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E os vivos justos e os santos ressuscitados unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Viu? O que ocorre aqui agora, quando Jesus voltar na nuvem? A ressurreição de todos os santos, de todos os justos, de todas as épocas agora, ocorre essa ressurreição. Essa é a primeira ressurreição que a palavra de Deus menciona. Então nós temos uma ressurreição especial antes, que vai ressurgir uma classe de pessoas para a vida eterna, que é quem? Aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Os para vergonha dos presos eternos é os piores inimigos do povo de Deus, né? Os piores inimigos de Cristo e do povo de Deus nas épocas. Agora, essa ressurreição aqui, quem é que ressuscita na volta de Cristo? Na voz do Filho de Deus, aqui diz o texto. Né? Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: despertai, 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 vós que dormi no pó, e surgi. Então aqui é a ressurreição geral de todos os justos. E o finalzinho do texto fala: e os vivos justos e os santos ressuscitados unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Então os que estarão vivos nessa ocasião, né, e aqueles que ressuscitam também nessa ocasião, vão se unir às suas vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. O que eles vão bradar quando eles surgir da terra? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Não é isso que nós passamos hoje? Nós nascemos, crescemos, depois vamos para a sepultura. E esse vai ser o brado dos santos quando eles ressuscitarem na volta de Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Uma coisa importante que nós temos que mudar esse texto aqui também: a voz de quem que fala aqui? A voz do Filho de Deus. A outra ressurreição que nós lemos no texto anterior fala que é a voz de Deus, né? E nessa é a voz do Filho de Deus. E aqui nessa ressurreição, os que ressuscitarem, fala que vai ressuscitar imortais. E na ressurreição que Deus vai ressuscitar, que é o Deus Pai, não fala que eles vão ressuscitar imortais, fala que eles vão ressuscitar glorificados. Então tem denominações que confundem, classificam essas duas ressurreições como uma ressurreição só.
Então é interessante a gente notar essas diferenças, né? Porque senão as pessoas confundem e classificam todos como uma ressurreição só. No Grande Conflito, página 645. O que ocorre agora com os justos vivos na ocasião da volta de Cristo? Quando ele ordenar que os santos ressuscitem, como foi mencionado aqui. Os santos, nessa ocasião, já vai ressuscitar imortais. E os justos, o que ocorre com eles? Os justos vivos são transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. A voz de Deus foram eles glorificados. Agora tornam-se imortais. E com os santos ressuscitados são arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares. Os anjos ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Crianças são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos há muito separados pela morte, reúnem-se para nunca mais se separarem. E com cântico de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. Então, quando ocorre a ressurreição dos justos, os santos vivos são transformados. É o que Paulo fala, né? No momento, no abrir e fechar de olhos. Nós vamos ser transformados. A voz de Deus, eles ressuscitaram como? Glorificados. Agora, na volta de Cristo, tornam-se imortais. É interessante isso. Por que já na voz de Deus, eles já não ressuscitam imortais? Porque o único que pode dar a imortalidade é só Cristo. Paulo fala sobre isso, né? Então, só Jesus pode dar a imortalidade. Então, veja que entre a família, Deus, né? Cada um tem a sua obra a fazer. E nessa questão, só Jesus pode dar a imortalidade ao seu povo. É por isso que nesse momento ocorre também a transformação dos justos, aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. E o que mais vai acontecer? Os anjos vão ajuntar todos os escolhidos do povo de Deus, aonde eles estiverem no mundo todo. Né? Crianças vão ser levados aos braços de suas mães. Né? Amigos já muito separados vão se juntar para nunca mais se separarem. Vai ser uma alegria muito grande para o povo de Deus. Primeiros Escritos, página 16 e 17. Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas e com sua própria destra as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos palmas de ouros, deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Veja, depois que nós entramos na nuvem, nós tivemos quantos dias ascendendo ao céu? 7 dias. Lembra do capítulo 8, versículo 1 de Apocalipse? É o quase meia hora que a palavra de Deus menciona que vai haver silêncio no céu. É a nossa viagem daqui para o céu. Todos nós vamos entrar na nuvem e durante 7 dias nós vamos estar com Jesus ali subindo as mansões celestiais. Vamos ganhar harpas de ouro, né? E palmas de vitória. Ali sobre o mar de vidro, os 144.000 ficam em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroa muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com suas coroas. E todos estavam vestidos com um glorioso manto, dos ombros aos pés. Havia anjos de todos os lados em redor de nós, quando caminhávamos sobre o mar de vidro, em direção à porta da cidade. Jesus levantou o potente e glorioso braço, segurou o portal de pérola e fê-lo girar sob seus luzentes gonzos, e disse: Lavaste vossas vestes em meu sangue, permanecestes firme pela minha verdade, entrai. Todos entramos e sentimos ter perfeito direito à cidade. Então nós vamos ficar durante 7 dias viajando e aqui agora, daqui para frente, começa a recompensa do povo de Deus. Então nós vemos que nós aprendemos até aqui a respeito desse assunto, o assunto do assinalamento. Nós tivemos um começo, né, que foi exatamente em 1844, ele vai até quando? Até selar o último. E que isso ocorre depois do decreto dominical. O povo de Deus recebe a chuva exterior do Espírito Santo para concluir a obra, né? Aí então o anjo sela o último, ele termina a sua obra e Jesus para de interceder. Ocorre, começa a cair as pragas.
né, as 7 pragas do capítulo 16 de Apocalipse. Depois, na 7ª praga, nós temos a ressurreição especial. Quem que vai ressuscitar? Aqueles que morreram, né, a classe dos santos da vida eterna, são aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Eles ressuscitam no início da sétima praga. Depois, Deus anuncia o dia e a hora para o seu povo. Aí ocorre a volta de Cristo. Agora, daqui para frente, agora, nós vamos ver as recompensas que Deus quer dar ao seu povo.